Que a gente fala, assim, de política, a gente fala de economia, fala sobre as notícias da nossa cidade e também fala de cultura, afinal de contas, né, sexta-feira e final de semana chegando aí. Na verdade, para mim já começou desde agora, a gente já vai sentindo o clima, porque a cidade está respirando, assim, cultura também, né? Porque acontece neste sábado, né, a edição especial do projeto Manhã Cultural, realizada no Parque do Mindu. Gente, que local gostoso para se fazer um evento, né? Essa edição é voltada para o aniversário de Manaus. Manaus completa mais um aninho. Para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos a coordenadora editorial da Valer, Neisa Teixeira. Bom dia, Neisa, seja bem-vinda. Bom dia, Lidiane, é um prazer imenso estar aqui com você. É um prazer imenso falar para as pessoas de Manaus, do Amazonas, do Brasil, do mundo. Exatamente. Falamos aqui agora em escala planetária e falar de um assunto que me é muito caro, falar da editora Valer, falar dos autores da editora Valer. Exatamente. Falar dos livros da editora Valer. E falar dessa manhã de sábado, que será muito especial. Quais são os destaques, né? Exato. Conta pra gente. Porque nós estaremos já celebrando a cidade de Manaus, a nossa cidade, né? São José do Rio Negro, da Barra, a nossa velha e querida Manaus, 352 anos, ainda é bastante jovem. Sim. Para uma cidade. Exato. Mas para nós já está ficando assim uma bela adolescente, com seus problemas. Sim. Que são comuns a todas as capitais, a todas as cidades cosmopolitas, mas que é a nossa amada Manaus. Bom, nós teremos, eu vou começar aqui por um autor que é bastante importante, que é Amilcar Arucha Jimenez, que estará conosco para lançar o livro sobre flechas e canetas, Faces da Política Indígena em Manaus, 1980-2019. Lidiane, este livro é um livro muito importante, porque, vejamos, nós somos uma cidade que tem na nossa história os nossos indígenas. Sim. Que, durante essa história, por um processo que nos ultrapassa, foram soterrados. A eles foi renegado o direito de cidadania, o direito de reconhecimento como povos tradicionais, com uma cultura rica, com uma história valiosa, inclusive que nos podem dar contributos para que nós nos vejamos, para que nós possamos propor um futuro para todos nós melhor. De relação com a natureza, de relação com o outro, de amor ao próximo e também aliviando muitos dos nossos problemas existenciais. Sim. Bom, então, o livro sobre flechas e canetas, que é um livro que, pelo título, olha, vejam o título, Sobre Flechas e Canetas. Então, o autor conseguiu sintetizar de uma maneira poética a sua pesquisa, que ele busca compreender o processo de integração ou de sobrevivência de indígenas que vêm das suas comunidades ou que nasceram em Manaus e que lutam por um teto, que lutam por um lugar onde possam se acomodar com as suas famílias e que já fundaram vários bairros que se concentram na periferia de Manaus. Nós teremos um livro que é uma homenagem à artista plástica Bernadette Andrade, que se foi precocemente, que é um livro, é resultado tanto sobre flechas e canetas quanto Cidade Mítica, é resultado de tese de doutorado, que é um livro ricamente ilustrado com trabalhos da Berna. Não é? Ela fez em São Paulo, ela é artista plástica, ela fez na Faculdade de Arquitetura. Por que na Faculdade de Arquitetura? Porque a Berna, o que ela propõe, o que ela analisa aqui é que, sob essa Manaus que nós vivemos, há uma Manaus soterrada. Sim. Que é a Manaus dos nossos ancestrais. Então, é um livro belíssimo, riquíssimo e uma homenagem devida a uma artista plástica, professora universitária, foi diretora do IFAM, foi uma militante pela cultura amazonense, Berna Andrade. Nós teremos do Otônio Mesquita, Labelle Vitrine, também artista plástico, que é um dos principais estudiosos sobre a Manaus contemporânea, com fotografias, com vídeos, e o Labelle Vitrine ele mostra Manaus como um artefato, como algo, como uma cidade que foi construída
pensada, construída, modelada, visando, obviamente, não ao nosso passado, que é um passado ancestral, mas a uma proposta que é uma proposta encerrada no capitalismo, em modelos da Europa, bem de exemplo a Praça São Sebastião, o Teatro Amazonas e outros prédios e monumentos que nós temos na nossa cidade. Temos também o poeta Aldísio Figueiras, que é um poeta dedicado a Nova Subúrbios, o livro que ele estará lá conosco, que é dedicado, um poeta urbano, a refletir sobre Manaus, certo, aos seus contrastes, as suas dissonâncias. Falando em dissonâncias, teremos o poeta Tenório Teles, com um livro em que ele faz uma homenagem a Manaus. Manaus é solo dissonante. Eles estarão lá. Estarão lá. Além deles, quem mais? Márcio Souza, que lançará o livro Caligrafia de Deus, um livro assim que mostra uma Manaus com suas mazelas sociais e também um pouco da existência do migrante do interior, daquele que vem para o interior para a capital, da história do que ele encontra em Manaus. Nós teremos Márcio Souza, teremos Deusa Costa, que faz um estudo dos trabalhadores na cidade de Manaus. Nós teremos também uma homenagem é parceiro de vocês, tanto ao Dísio quanto o Joaquim Marinho, que já se foi. Sim. É uma homenagem de um livro que sempre esteve na cabeça dele, que a filha dele realizou nos últimos tempos, beneficiada pela Lei Aldir Blanc, que é cartões postais. Ele tinha a ideia de fazer esse livro, que era a história de Manaus por meio de cartões postais, que era uma coleção particular que ele tinha de cartões postais. Então ela fez a história de Manaus por meio de cartões postais. Cartões postais do acervo de Manaus, Brasil, Carte Postale, de Joaquim Marinho, que foi agora publicada pela Patrícia Marinho, que é filha do Joaquim Marinho. Enquanto você fala, passa um filme assim na cabeça da gente, né? De ver que graças a Deus tem pessoas com essa inspiração para deixar tudo registrado, para que a partir de nós, Lidiane, né, a gente possa tomar esse conhecimento e indicar para a nossa geração. Lidiane, nos últimos tempos nós temos vivido um momento bastante interessante na história de Manaus. E isso muito se deve à editora Valer. Não é? Porque a editora Valer publica, incentiva e traz estudos sobre a cidade de Manaus. Inclusive, temos publicados pesquisas da área de história oral que vem valorizando uma cultura, como eu disse há pouco, que estava soterrada. Não é? Que nós esquecemos que nós temos ou sangue ou cabeça de indígenas. Sim. Nós temos um vocabulário, nós temos um modo vivendes que é muito especial e que durante muito tempo renegamos. Não é? Nós não queríamos. Há um preconceito imenso de quem é daqui, de quem né? é daqui, de Exatamente. indígenas. Você não quer ser índio, você quer ser isso, quer ser aquilo, mas não quer ser índio, não quer ser indígena. Então, nós temos feito um trabalho, temos publicado, temos vários livros com essa temática, a temática indígena, temos publicado autores indígenas, que é justamente para dizer, olha, nós somos Manaus, vamos fortalecer a nossa identidade, é esta a nossa origem. Então, nós temos estudiosos que têm se debruçado sobre essa temática e têm também despertado esse sentimento, este é o meu local, este é o meu lugar, como agora está na moda, este é o meu lugar de fala. Exatamente. Né? É valorizar, né? Porque são os nossos ancestrais e, como você bem disse, por que eu vou ter vergonha? Né? Corre sim um sangue indígena ou tá nos olhos, no cabelo, no tom de pele, exato, porque é lindo. Exato, é no lindo. Vocabulário, na gastronomia, e você recupera algo que é muito importante e que é motivo de gravíssimos problemas existenciais, que é a ambiguidade. Afinal, quem sou eu? Não é? Quem sou eu? Sua identidade, não é? A sua identidade, o seu pertencimento, o seu lugar. Descobrir quem você é. Você resolve problemas pessoais, problemas coletivos, problemas culturais e fica mais bonito, né? Com certeza, o indígena é lindo, né? E eu tenho na minha família, apesar de eu ter essa coloração aqui, mas a minha avó, ela era índia. Né? Infelizmente eu não a conheci, mas quando a minha mãe me conta as histórias dela, me dá um orgulho tão grande, sabe? Em saber que eu tenho também esse sangue indígena.
É muito lindo. Eu Ava, digo né? sempre com muito orgulho. Eu sou Né? Neisa Teixeira, lá do Paraná, do Limão do Meio. Eita, terra boa. E outra coisa, gente, os livros estarão com 50% de desconto. Era aí que eu queria chegar, nessas Você promoções. já faz sua compra de Natal, você toma um café delicioso, você compra um livro, Olha, você tem que direito a um café. maravilha. E num dos mais belos lugares de Manaus, que é o Parque do Mindu. Gente, que gostoso. Já É um tô programa sentindo, né, super o legal. clima. É né? verdade, amiga. E quem pode participar? Qual horário que isso vai começar? Vai até que hora? Qualquer pessoa pode ir lá no Parque do Mindu, comprar seu livro, tomar um bom café, passear, respirar um pouco de ar puro, entrada gratuita. Olha aí, ó, 0800. Né? De 0800, essa é boa. De 8 às 11 horas da manhã. Todos estão convidados. Uma manhã bem gostosa, bem agradável, né? Um programa familiar. Família. E mais, detalhe, nós teremos uma exposição com o artista Carlos Melo, que nessa fase do seu trabalho está fazendo um trabalho minimalista, que é miniaturas de monumentos e da arquitetura de Manaus. Por exemplo, Teatro Amazonas, a Ponte, Palácio da Justiça, Praça São Sebastião e também, espalhada pelo parque, uma exposição de fotografias alusivas a Manaus. A Manaus, né? Que completa 352 anos, né? 352 anos de Manaus. Nossa cidade linda aí, já desde agora, vivendo já essa semana de comemorações, né? Exato. Ficando exatamente. aí. E a editora parabéns. Valer, cuja missão é publicar a Amazônia, autores, temas da Amazônia, e não só, nós não publicamos só isso, mas somos uma editora especializada em publicar a Amazônia. Então, nós aí nos envolvemos na festividade do aniversário de Manaus para dizer que, olha, Manaus tem uma grande voz, que é a voz da editora Valer. Que presentaço, né? Sem Presentaço dúvida. para quem for lá e para a cidade. Saber Exato. que pode contar com a editora Valer para disseminar aí a nossa riqueza, a nossa história. Exato, né? amiga, é isso. Professora, cadê aqui? A coordenadora, né? Mas eu tive foi uma aula essa manhã, então eu posso chamá-la de professora, sim. Né? A coordenadora editorial da Valer, Neisa Teixeira. Muito obrigada por sua entrevista nesta manhã aqui conosco. Muito obrigada, Lidiane, pela oportunidade de falar de uma das coisas que mais gosto na vida. Ler livros, fazer livros, trabalhar na editora Valer e pôr a Amazônia num grande patamar, construir, participar dessa história, que é uma história que não é local, mas que é uma história universal, não é? Da história local, você constrói a história universal. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. O convite está feito. Amanhã, a partir das 8 horas até da às manhã, 11, no né? Parque do Mindu. Tá certo. Então, a gente te espera lá. Posso até falar assim, que eu já estou animada para ir começar o fim de semana. É verdade.